E aí, gente, dando isso aqui. No episódio de hoje vai ser a parte 3, talvez a última, por enquanto, sobre Oppenheimer ser legado acadêmico. Na parte 1 e a 2, a 1 foi um pouco mais atropelado, o número de artigos maior, e a gente tentou explicar como eles funcionavam. E agora, a gente está chegando ao fim, né? Já tá nos artigos de 1941, lembrando que tem um hiato aí, quando o projeto Los Alamos se inicia em 1942. Ele para de publicar artigos acadêmicos, né? Que na verdade é normal, mas se você for ver a periodicidade dele, ele praticamente todo ano ele publicava pelo menos uns 2 artigos. Então, esse ato ele é substancial, né? E mesmo depois da guerra, ele escreveu coisas interessantes. Até um paper deles, que a gente vai só citar, era sobre quantum biology, né? Que é biologia quântica, né? Que é um tema que hoje em dia é muito importante, conhecido. Por exemplo, a condensação de Froelich tem a ver com isso. No contexto da computação quântica tem a ver. Na fotossíntese. A condensação de Froelich foi sugerida essencialmente por fotossíntese. E o Oppenheimer vai tentar explicar com outro cara junto. A parte experimental. Fazer um experimento tentando explicar como a transferência de energia acontece na fotossíntese. Usando a teoria quântica. Obviamente, porque a gente tá falando de luz, né? A gente vai explicar um pouco. Só que antes de tudo tem uma razão pra imagem da capa. Se você viu o filme, eu não vi ainda. Eu, pela graça de Deus, eu queria, né? Eu só vou ver depois de terminar todo esse, esse trabalho, né? Porque deu um pouco de trabalho de fazer esses 3 episódios. Eu li praticamente todos os papers do Oppenheimer. Eu já tinha lido a biografia, mas eu tinha do Hans Bethe, que era seu amigo, né? Que já foi citado várias vezes por artigos dele, né? Então, deu trabalho, né? Então, talvez isso na verdade só aumentou o hype pro filme, pra mim, mais. Que eu não vi ainda. Mas tô mais hypado do que nunca, né? Também hoje eu revi um documentário. Eu também recomendo que você veja o que é no Genius, que tem em português. Se você pôr Oppenheimer versus Heisenberg documentário, tem um documentário do History que fala sobre essa, essa treta invisível para quem criava a bomba atômica primeiro, entre os alemães com Heisenberg e Oppenheimer nos Estados Unidos, né? E foi uma vitória esmagadora. Só que antes de ler os papers que são de 1940 e pouco, eu queria falar sobre o paper do próprio Oppenheimer. Não, paper não é um comentário, né? E é diferente porque depois da guerra ele vai escrever algumas coisas, principalmente sobre a parte da bomba atômica em si, que vai ser só texto, né? Que é estranho porque todos os artigos deles é praticamente pura equação, né? Nem todos, né? Então ele vai, em 1979, aniversário de Einstein, né? Acho que da publicação dos papers do Einstein. Uma coisa assim. Ou do prêmio, eu não lembro porque o aniversário, mas ele de 60 anos. Em 1979. Mas o Einstein já tinha morrido, né? Que ele vai falar sobre o Einstein como pessoa e como acadêmico, né? O que ele fez na prática. E tem muitas coisas nesse paper, que tá na descrição, é o primeiro artigo mais importante aqui, que mostram bastante as coisas que a gente quer saber relacionado ao filme, relacionado a Einstein com relação à bomba atômica, né? Coisas da opinião da própria Oppenheimer. Não tem como você. Por mais que seja a opinião dele, a opinião dele é muito forte, né? Tem muito peso. Então, ele vai, por exemplo, falar. Obviamente, é melhor que você leia todo o artigo. Você vai ter um entendimento maior, mas vou tentar resumir, né? E, por exemplo, vai ter uma parte que vai falar que Einstein, como físico, né? Ele era um filósofo natural e o maior do seu tempo. E eu concordo com isso, embora ele não seja meu favorito do ponto de vista pessoal.
ele é o mais importante, junto com Newton. Também, na minha opinião, a matemática também é importante, obviamente, na física. Eu creio que, no mínimo, Leonard Euler também era um. Ele é mais matemático, né? Mas as coisas que ele fez teve várias aplicações na física. Então também ele é um dos meus favoritos, né? Mas que é o pai, é o maior da matemática, é o Leonard Euler, né? Mas eu creio que junto com Newton, realmente o Einstein é, tá no topo. Tá com, tá com outros no topo, né? Eu creio que tem que ter pé no chão também, mas o Oppenheimer, que era um físico importante, disse isso, né? Ele vai continuar, né? Que ele era, em parte do tempo, né? A parte do mito e da sua extraordinária originalidade, né? Isso é verdade, né? Muitas das coisas que Einstein fez era totalmente fora do que seria discutido na época, né? Ele vai falar uma coisa importante que é extremamente relevante vindo dele, né? Ele vai dizer que se a descoberta do quanta, né? Que, da forma que a explicação do efeito fotoelétrico, que foi o que Einstein deu o prêmio Nobel. Se essa descoberta, se a explicação do efeito fotoelétrico não teve, assim, quem foi importante para posteriormente, principalmente para a relatividade geral, né? Posteriormente, né? Se a gente pegar um ponto de vista histórico, tanto o Poincaré, Lorentz e Minkowski eram caras importantes relacionados à criação da relatividade. O próprio Poincaré vai escrever um paper sur la dynamique des électrons, em francês, falando sobre coisas que poderiam ser atreladas à pesquisa posterior de Einstein. Então, muitos quase pegaram, apalparam que Einstein bateu o martelo. Mas uma coisa que ele vai dizer é que se a descoberta não fosse feita por ele, né, com certeza viria por outros, né? Alguém descobriria. E eu posso dizer que muitos estavam perto. E tem até uma discussão é, acalorada, né? Alguns dizem que Poincaré, na verdade, descobriu a relatividade e tal. Que Lorentz também foi muito importante, Minkowski. Mas no fim, na prática, foi o Einstein, né? Ele só usou as ferramentas. Ele, ele usou algumas. Ele usou coisas que foram descobertas antes, obviamente. Pelo Lorentz, pelo. Pelo Poincaré, acho que não. Principalmente pelo Lorentz, né? Mas também pelo Poincaré. É, pelo Minkowski. Pra fazer o que ele fez, né? Pra explicar a luz, né? Principalmente na relatividade especial, né? Ele vai continuar, né? Mas. Aqui é o ponto principal, mas ele descobriu essas coisas, né? Caso. Quer dizer, o Einstein que descobriu. Né? Mais que outros poderiam ter descoberto. E foi o que explicou isso, né? Somente com a prova que fez Einstein famoso, né? Que, no eclipse, né? Que foi observado, né? Foi observado experimentalmente que no eclipse a gravidade, né? Defletia a luz do sol, né? A gravidade da lua, né? Tava defletindo a luz do sol, tava atrás da lua, né? Isso provou que a teoria do Einstein estava certa. Né? Ele cita, por exemplo, a geometria de Riemann, que também foi importante para a relatividade. Quem não sabe, Bernard Riemann foi um filho de um teólogo que provavelmente o Bernard Riemann também ia seguir teologia, né? Protestante, mas por algum motivo um professor fez ele gostar de matemática e ele acabou seguindo matemática. Né? É estranho porque o próprio não o Copérnico, mas teve outro também assim, o o Grossman, por exemplo, o Grossman era teólogo também.
ficou perto da vontade de ter outro. Também queria seguir teologia, mas enfim, o professor fez ele seguir física, né? E a geometria de Riemann foi extremamente importante para a relatividade. Sem ela, algumas coisas não poderiam ser descritas, né? Que é uma geometria que a gente chama de geometria não euclidiana, que vem das teorias de Lobachevsky e Bolyai, que escreveram antes desse tema, e o Riemann só completou. A forma que a gente usa para descrever a relatividade do espaço-tempo nesse contexto é de forma não euclidiana, né? Com a geometria de Riemann. Ele vai falar que a geometria de Riemann ultrapassou os gregos, né? O Oppenheimer, né? Ele vai falar que as leis da natureza não só são descritas nos resultados das observações, mas também as leis da natureza limitam o, o escopo dessas observações, né? Então, basicamente ele tá falando que tem coisas que a gente, estudando a física, aprende que é possível e que não é possível, né? Em parte por causa da teoria da relatividade, que diz que a luz não pode, nada pode ser mais rápido que a luz. É uma descrição do que não é possível, né? Algo se mover mais rápido que a luz. No momento, né? No momento isso é verdade. Até a teoria da construção na física, né? Do Deutsch, David Deutsch, da Chiara Marletti, tem a ver com isso, né? Que não pode não ser feita na física. Só que ele também fala sobre das falhas de Einstein. E aqui que tá falando é quem que era amigo dele. Conhecia ele. E é um físico também, né? Então, principalmente o principal erro dele, segundo Oppenheimer, foi tentar achar inconsistências na teoria quântica, que é chamado de hidden variables ou variáveis escondidas, que pode ser visto no paper APR, Isaac Podolsky-Rosen, que era um paper que tentava dizer se a teoria quântica era completa ou não. Então Einstein dizia que a teoria quântica não era completa. Por quê? Até o momento, muitos como Bohr, Heisenberg e outros criam que, por exemplo, o princípio da certeza de Heisenberg, que diz que você não pode saber o momentum e a posição da partícula ao mesmo tempo. As distribuições de probabilidade na teoria quântica também eram diferentes da clássica, né? Você não poderia prever a dinâmica do spin, por exemplo, da rotação das partículas de elétrons, por exemplo, com infinita certeza, ao longo de uma função de onda, né? Então é assim probabilidade, né? Então, entanglement, entrelaçamento quântico também ele criticava, né? Chamou de spooky action at distance, ação estranha à distância, que não seria possível. O conceito de não localidade, extremamente importante hoje nesse contexto, também achava estranho. Não localidade, por exemplo, no caso do entanglement, você tem uma comunicação entre duas partículas que estão numa distância x e numa região A e B, você quer passar uma informação de uma partícula de A até B. O princípio da localidade, ela tem que percorrer todo o caminho. O princípio da não localidade, ela não percorre todo o caminho. Embora ela não seja mais rápida do que a luz. E eu fiz um post, eu fiz um episódio de podcast falando sobre isso, que comunicação com entrelaçamento quântico não pode ser mais rápido que a luz. Isso foi prova. Isso não só violaria a relatividade, mas também violaria várias outras coisas, né? Então tem várias coisas na teoria quântica que são complexas. É muito popular o ditado de Feynman que falava que quem não entende, quem diz que entende teoria quântica não entende de verdade. Realmente são várias coisas que a gente não consegue ter determinação completa, né? Então Oppenheimer vai dizer que Einstein falhou, principalmente no final da sua vida, tentar resolver esse problema de um ponto de vista diferente. Então o Oppenheimer vai dizer, abre aspas, né? Ele não gostava de elementos de indeterminação.
Aquela famosa frase, né? Deus não joga os dados, né? No caso, determina... que determinação que o mundo indeterminado não poderia existir, né? Mas na prática, obviamente, do ponto de vista teológico, é porque o ser humano não consegue prever um sistema que Deus não consiga, né? Obviamente, do ponto de vista teológico, ele consegue, mas que nós não consigamos, né? Mas o fato de nós não conseguirmos no momento é, faz pessoas como ele, como Einstein na época, quebrar a cabeça, né? Ele vai falar que ele não gostava do ordenamento, da continuidade e da causalidade. Então lembra que eu falei? Tem duas regiões A e B, que é comunicar comunicação entre duas partículas entrelaçadas entre de A até B. E o princípio da causalidade diria que ela tem que atravessar tudo. Enfim. Ele vai dizer que ele lutou com Bohr de uma forma nobre e furiosa. Ele lutou com a teoria que ele ajudou a criar, né? O pai dela. Mas com ódio, né? Ódio das opiniões contrárias ao que ele pensava. Então, tem uma frase de John Bell, foi o que fez a descrição teórica do experimento que viria a provar que Einstein estava errado. Sobre a teoria quântica, que na verdade a teoria quântica estava completa, né? Que era a opinião de Bohr. Aí vem a interpretação de Heidelberg e de Copenhague, a física quântica, né? De Copenhague sendo de Bohr. No fim, Einstein estava errado, né? Aí ele vai falar que Einstein era muito amigável, o mais amigável de todos. Ele vai falar que tava bastante piada e tal. Ele não tinha. Ele tinha estudantes, mas ele não tinha tantos estudantes e aprendizes quanto poderia. Ele não era tão colaborativo no seu trabalho com outras pessoas, né? Como Oppenheimer, por exemplo, ou o próprio Erdős na matemática. Tem muitos. Tem muitas razões para se colaborar com outras pessoas, para você fazer pesquisa, né? Grandes projetos, enfim. E na opinião de Oppenheimer, pelo que parece, isso atrapalhou um pouco o Einstein também, era muito sozinho, né, na pesquisa. Ele vai dizer que como assistentes posteriormente ajudaram ele muito. Muitas erratas, né? Erros, erros na forma que coisas eram redigidas nos artigos aconteciam, que foram corrigidos posteriormente quando ele tinha assistentes, né? Aí não tinha. Não sei se era erros na tipografia, enfim, nos artigos, né? Ele descreve ele como Ahissa, né? Que no sânscrito significa alguém que não machuca, né? Inofensivo. Agora sobre a bomba atômica, né? Essa é a parte mais importante. Então preste atenção, né? Esse aqui é o palavra de Oppenheimer. Einstein, normalmente ele é acusado, ou elogiado, ou é, o crédito vai pra ele, né? Dessas bombas miseráveis, né? O teor dele mudou muito dos artigos anteriores sobre a bomba, mas enfim. Ele fala bombas miseráveis, então já tem uma opinião diferente. Dos anos 50. A gente vai ver isso depois, né? Então, ele vai falar que essa é a minha opinião verdadeira. Não é a minha opinião verdadeira, né? Ele vai dizer que sim, e que eu concordo. Eu até levantei esse ponto no episódio. Einstein, ele mandou a carta com o pedido de Szilard, Leo Szilard, que era um físico que participou do experimento de 1939 do absorção de nêutrons no urânio, que deu origem. Foi o paper de 1939 que deu origem à busca pela criação da bomba atômica. Fez o Heisenberg, por exemplo, começar antes do projeto Los Alamos a criar a bomba atômica. Então, ele vai dizer que, obviamente, tipo, isso é óbvio.
Que nem eu disse no outro episódio, teve algumas pessoas que estão fazendo review do filme e tá dizendo que Einstein não é a vibe dele teoria quântica. Ele foi um dos que criaram a teoria quântica. Se você vê nos primeiros livros colecionados do Einstein, que tem todos os seus artigos e tal, ele não só escreveu o paper que escreveu o efeito fotoelétrico, que mostrou que a luz se comportava como onda de partículas, que usou a constante de Planck para explicar a forma como as partículas se comportavam como quanta, né? Então tem uma mensuração que você pode fazer para descrever cada partícula na química inteira para descrever todo o universo. A descrição de que energia é igual a massa. Mais massa quer dizer que você tem mais energia. Enfim, é, que é igual a mc ao quadrado, né? Embora nesse paper não tenha certinho mc ao quadrado, mas pode derivar dali. É uma coisa que vai estar presente muito nos papers da Oppenheimer, frequentemente. O uso disso nas suas equações, né? Que ele estava tentando descrever ali. Todas as pesquisas deles praticamente são em física quântica. Né? Então, tem papers especificamente sobre é, estrelas, né? Fissão nas estrelas, que foi coincidentemente em 1979 que foi publicado. Paper que ele começou a pesquisar sobre a fissão nuclear em estrelas, explicar a forma como o núcleo se funcionava. Usou algumas coisas do Landau, que é um físico importante também nesse contexto. Ele. É, isso em 1979, no ano que começou a guerra, em julho. Antes de começar a guerra, eu tava pesquisando sobre fusão nuclear nas estrelas. Coincidência? Não. Porque a Los Alamos só começou em 1942. Ele vai falar que Einstein fez uma revolução intelectual. E, obviamente, sem o trabalho dele, a bomba atômica não seria criada, porque ele descobriu. Ele explicou. Assim, já estava tudo pronto para alguém descobrir a teoria quântica. Já tinha constante de Planck, já tinha explicações de Lorentz, já tinha coisas do Poincaré relacionadas a isso. Mas ele só bateu o martelo e explicou. O bagulho funciona assim. Depois explicou relatividade e ficou ainda melhor. Enfim. Mas com certeza ia demorar mais pessoas encontrarem isso. Se não fosse ele. Se não fosse ele também, a relatividade talvez não existiria até agora. Talvez, porque, de novo, Lorentz e Poincaré estavam perto. Em Cauchy também. Somente Poincaré. Poincaré, se alguém tava mais perto do que das pessoas na relatividade pra descobrir, era Poincaré, mas ele é muito. Eu lembro de um autor que falava que Poincaré era muito matemático, né? Ele não tinha por que procurar aplicações porque ele estudava, né? Agora um físico tenta achar aplicações, né? Por que eu posso usar isso na prática? No caso que o Einstein fez, né? Então, a questão mais importante aqui, e resume essa questão, uma vez por todas, né? Seja em documentários ou qualquer forma, dito pelo próprio Oppenheimer, né? Que realmente o Einstein não teve nenhuma equação que ele deu, ou método, ou qualquer tipo de coisa pro Oppenheimer, ou pra qualquer pessoa dentro dos Alamos pra criação da bomba atômica. Ele só foi um dos que participou da criação da física quântica, né? Porque dizer que ele teria alguma culpa por conta disso é a mesma coisa que acusar Planck, Schrödinger, Born, Max Born, né? E outros. Bohr. Não. Quem criou foi o projeto Los Alamos. Acabou. Então, aí você não teve nada a não ser a carta que o Zillard pediu, né? Pra me enviar. Só foi na contribuição dele. Pra essa questão. Outra coisa que eu queria só acrescentar da, da questão do Heisenberg contra o Oppenheimer, a construção da bomba, em um documentário. Você pode ver no YouTube, tem em português, do History.
sobre essa questão, mostrando uns 50 minutos mostrando sobre isso. E parece que um certo tempo, um certo momento, o Heisenberg ele conseguiu replicar o experimento de 1939 do Fermi e outros para reação nuclear. Ele conseguiu replicar, que é o que foi feito também no verão de 1952 pelo projeto Los Alamos, mas realmente ele estava mais perto dos Estados Unidos de criar. O problema é que ele tinha muito pouco apoio do governo da Alemanha comparado ao apoio dos Estados Unidos ao projeto Oppenheimer, né? E ele queimou também o laboratório. Tem uma época que ele queimou o laboratório. Deu um problema lá, queimou e errou tudo, né? Até depois da guerra, ele foi, é, entre aspas, preso pelos aliados. Ele e outros cientistas alemães, né? Mas depois ele foi perdoado e ficou de boa e até foi pra. É, voltou pra Alemanha, continuou seus estudos como um cientista mais pacífico. Teve até um momento durante a guerra que vai contar no documentário, né? Que o Mollberg, um ex-jogador americano, ele foi é, pelos Estados Unidos, foi enviado pelos Estados Unidos como espião. Ele falava alemão e tal, era um poliglota. E ele foi para uma conferência que o Heisenberg ia dar sobre esse tema, na Alemanha. E a missão dele era, se ele tivesse. Ele não manjava muito de física, mas se ele mencionasse algumas palavras-chave relacionadas à criação da bomba atômica, reação nuclear, a gente tá perto de ganhar a guerra, a gente tá quase construindo a bomba já, ele teria que matar ele. Tava armado. E depois o Heisenberg saiu da conferência. No documentário mostra isso, vai falar com ele. E essa questão meio que dá a entender que não fala com ele diretamente, né? Meio que só aparece diante dele. Mas já mostra que estavam bem longe, né? E posteriormente, quando eles interrogaram Heisenberg e outros alemães, eles viram que eles estavam muito, muito longe, anos longe dos Estados Unidos na criação da bomba atômica. Então, é estranho, né? Essa guerra, essa corrida não foi tão é, justa quanto eu pensava. Foi um massacre, né? Beleza, a gente terminou a primeira parte do nosso episódio. Agora a gente vai pra parte da pesquisa do Heisenberg. A gente vai terminar. Tentar ser rápido, né? Tem o. Aqui depois alguns você depois da guerra. Esse eu acho que não, mas. Tá na descrição a data, né? A produção de mesotrons secundários, que eu citei no último episódio. Agora a gente vai pro próximo. A rotação do mesotron. On the spin of the mesotron. Mesotron é meson. Então, delta XT é mesotron, porque é meson na verdade. Hoje a gente já conhece como meson. Ele vai falar de um experimento dos mesons. Falando de um spin de 1/2. É a forma que a rotação se comporta. Vai falar das limitações desse experimento. Fish e do Kusako. E a questão é que nesse experimento, que tentava explicar como a dinâmica dos mesotróns funcionava, né? Vai falar que tem algumas limitações, por exemplo, faltou a inclusão de colisões desse contexto nuclear, né? A parte experimental e tentar explicar teoricamente as colisões nesse contexto. Colisões entre partículas, né? Tem por exemplo, um gás dentro de uma caixa. As partículas estão colidindo, você tem que ter daí também nessa parte. E que eles usam somente perturbação clássica, teoria da perturbação clássica, para descrever esse sistema que tem limitações óbvias, né? Próximo PEP é na interação dos mesotrons com o núcleo nuclei. Ele cita Heisenberg nesse paper, acho que é de 1951. Ele fala sobre como o Heisenberg tratou o problema
de um campo vetorial neutro interagindo de neutro, né? Interagindo com um fixo e um, um recurso estendido espacialmente, né? Que era atraído ao spin clássico, né? Ela vai falar que as suas calculações, eu estou citando ele, né? Suas calculações mostraram que a inércia da rotação vindo da reação e seu próprio campo iria diminuir a rotação, né? Dependendo da forma que o Meson se dividisse, né? A palavra aqui é scattering, eu não sei traduzir essa palavra bem. Mas é a forma que ele se divide, né? A dinâmica dele na sua forma de dividir. Então, ele só cita o Heisenberg, na verdade, sobre essa questão. E o objetivo aqui nesse paper é falar sobre a interação dos mesotrons, né? Como que eles se comportam se você tentar usar campos, teoria de campos para isso, né? Nesse caso, campos quânticos. O próximo é sobre fotossíntese. Esse é o mais interessante para mim. Ele fez com outro pesquisador, na descrição, conversão interna da fotossíntese. Isso aqui foi depois daqui. O mecanismo na alga azul e verde. Acho que não é alga azul e verde, é de luz azul e verde nesse contexto. Então, qual que é a questão aqui? Isso aqui é sobre quantum chemistry, né? Ou quantum biology. Ele, então, ele vai dizer que, por exemplo, que a clorofila é importante nessa questão para a fotossíntese. E ela vai ser uma parte essencial nesse sistema. O foco do paper era apontar tanto o mecanismo quanto a forma matemática, né? Física, que a transferência de energia acontece do phycoxin até a clorofila. E eles vão chamar isso de conversão interna, né? Ou internal conversion, até tá no título do paper. Para explicar isso, tem uma receita aí de bolo que você precisa saber, né? Como colisões entre partículas nesse contexto para gerar transferência de energia, a emissão de radiação de uma molécula para outra e a sua absorção. Então precisa que a energia seja transferida. Hoje em dia, não na época desse paper, a gente sabe que é com quantum tunneling, né? Isso acontece. E provavelmente também com condensação de Froelich, que é um efeito vibracional de moléculas, por exemplo, proteínas, que permite que estados quânticos sejam preservados, que no fim a transferência de energia possa ocorrer com sucesso. A gente pode até fazer um episódio só sobre isso, mas naquela época isso não existia. O paper de Froelich só veio em 1964. Então, essa conversão interna ou a ressonância de transferência de energia de uma oscilação para outra. Essa oscilação já tem. Poderia ser inspiracional para Froelich escrever a sua explicação disso. O que é chamado de condensação de Froelich, que era no paper do Froelich de 1964 foi aplicado essencialmente, especificamente para fotossíntese, né? Embora essa teoria não esteja com comprovação total, né? Tem uma fórmula bem específica que ele vai falar, por exemplo, que é o F sigma NR, F de fluorescência, sigma de absorção média de luz, N é concentração na célula de clorofila e R a dimensão da célula. Ele vai também colocar equações para calcular a forma de oscilação de cargas nesse contexto. Um campo quântico para descrever a absorção de luz pela planta. E o objetivo é realmente um método para explicar transferência de energia através do sonho da clorofila, né? Então, é um artigo importante, né?
biologia quântica que eu não conhecia, mas que é extremamente importante. É, e que na verdade é um antecedente do paper de 1964 do Froelich, né? A condensação de Froelich. O próximo paper é, todo depois da guerra, né? Reação da radiação no elétron, tem scattering, né? E a teoria de Ritters de radiação. Então, aqui ele vai tentar descrever é, a probabilidade de que o elétron vai se dispersar usando a teoria de Ritter, né? Que vai falar que tem limitações, por exemplo, no contexto da catástrofe infravermelha, coisas do tipo. Ele vai dizer que é evidente que tal dependência não tem nenhuma realidade física na teoria do Ritter e que essa probabilidade do elétron se dispersar não deveria depender da habilidade dele de emitir ondas nesse contexto infravermelhas. Ondas infravermelhas não, só ondas de um tamanho longo. Com essa dependência, essas ondas específicas não deveriam ser importantes para a explicação de como o elétron se dissipa na teoria do Ritter. Outro paper importante é a multiplicação de mesons, que é importante para a reação provocada por mesons, a reação nuclear. Né? Ele tenta explicar os impactos dos núcleos de alta energia nesse contexto que fazem ocorrer a emissão de mesons, de múltiplos mesons. Aí descreve colisões, a forma de colisões de partículas nesse contexto. Cita o Yokawa sobre como ele previu a existência dos mesons. E vai falar que a produção dos mesons é o resultado da colisão de núcleos que vem de showers. Se você lembra do anterior shower, é, acontece na reação em cadeia, né? A divisão de partículas. Quando você aplica algum tipo de energia nela. E vai falar sobre essa questão, sobre a colisão de núcleos que vem em showers que penetram na atmosfera ou na água no nível do mar. Ele vai, por exemplo, no paper que a gente viu, o último que a gente viu no último episódio, sobre essa questão, sobre a questão dos médiums na água de 10 metros de profundidade. E tem que explicar isso matematicamente. Então, esse daí. A gente tá quase terminando os papers de matemática dele. Tem outro paper em 1959 sobre o decay de mesons negativas, né? Que é cair energia, né? Ele comenta um experimento que estuda decaimento de mesons quando são propagados no alumínio de 1/3 de mesons positivos. E nesse contexto tenta explicar isso teoreticamente. Ele vê esses experimentos e tenta explicar isso teoreticamente. Outro paper, a discussão da desintegração nuclear e absorção de mesons. Isso também é depois da guerra, né? Vai falar, por exemplo, que tantos mesons positivos ou negativos têm um decaimento espontâneo enquanto eles estão em trajetória, né? Então, o foco desse paper é falar sobre essa absorção nuclear de mesons, né? Tem uma equação, por exemplo, que tem escreve energia pegando a massa do meson, os dois nêutrons nesse contexto, na desintegração, enfim. Coisas. E vai ter um experimento no MIT. Esse paper é com várias pessoas, né?
outro experimento do MIT de uma câmera de gás, né? Pra tentar explicar esses mesons, né? O decaimento, como esse processo acontece no alumínio. Então tinha uma placa de alumínio, jogava o mesos e viu o que acontecia, né? Que o decaimento do experimento que a gente viu antes acontecia no alumínio, pelo número atômico dele e tal. Aí eles pegaram, no MIT isso foi feito, né? Tiraram fotos disso, né? E tentaram explicar matematicamente isso. Isso era o que o Oppenheimer tentou fazer. Então, o problema era investigar os mesons negativos e a absorção deles e a produção de nêutrons, né? Quando os mesons são absorvidos, o núcleo solta nêutrons, né? Quando os mesons são absorvidos pelo núcleo, ele solta nêutrons e gera energia. Aí acaba os papers matemáticos, né? Em 1151 ele vai escrever um paper sobre o valor do átomo. E importante dizer que, diferente do primeiro paper que a gente viu sobre o Einstein, né? Em 1979, que ele já tem uma aversão, né? Um vômito relacionado à bomba atômica, né? Nesse ele não tem nenhuma aversão, pelo contrário. Ele chama comentários sobre o valor militar do átomo. Aí ele vai falar sobre alguns problemas, né? Problemas operacionais relacionados às bombas, problemas estruturais, consideração das suas capacidades militares e a sua estratégia de como lançá-las. E ele vai mostrar, ele vai dizer ele mesmo que ele não é capaz de saber onde tem que ser jogado ou não, qualquer forma estratégica de usar ou não, se os Estados Unidos devem usar ou não. Na verdade que o Oppenheimer era só um físico. Ele não era um estrategista militar que treinou, estudou história militar, como todas as guerras funcionaram. Ele era um físico, né? Então, tentar pôr isso na cabeça dele, acho que nem faz sentido, né? Porque não é a área dele, área militar. Ele mesmo vai falar aqui, ó. Não sei se como ela deve ser lançada, eu tô de explicar como que as coisas poderiam ser feitas estrategicamente, né? E que o seu uso deveria ser só para fins militares, né? Não para ficar civis. Essa opinião mudou ao longo do tempo. Até que eu acho que no filme também a opinião muda ao longo do tempo, pelo que eu vi nos reviews. Outro paper de 1953 sobre armas atômicas e a polícia, o policiamento americano, que é American Policy, não sei o que são policies em português, mas o significado em inglês são meio que atitudes que você toma relacionadas a alguma coisa do governo. Então, esse paper vai falar muito sobre a União Soviética, sobre como eles estavam atrasados na bomba atômica mesmo depois da guerra. Provavelmente tentou aliviar o governo dessa questão. Ele vai falar, por exemplo, vamos ficar cabeça levantada e certos de que nós estamos indo na frente do inimigo. Que a União Soviética já tinha feito. Ele vai citar aqui na mídia, estavam falando que a União Soviética já tinha feito 3 explosões atômicas. E alega que ela já estava 4 anos atrás dos Estados Unidos nessa questão, né? Então, até o momento do paper, segundo ele, a União Soviética estava atrás ainda. A corrida armamentista que foi iniciada na Guerra Fria, né? Aqui já é Guerra Fria. Mas tá falando que nessa época, pelo menos, eles estavam atrás, mas posteriormente. Posteriormente, eles vão ficar bem no mesmo nível, né? Bomba de hidrogênio e tal. E mostra que a conclusão dele nesse paper é que guerras nucleares não seriam um caminho, obviamente. Mesmo em 1953 já tinha essa ideia. Então, somente no próximo artigo, ter uma visão mais pacífica relação a isso. Outra coisa importante. As pessoas falam que sobre como ele criou um dispositivo que criou uma coisa muito mal pro mundo. Eu vou,
tentar explicar porque eu não concordo com isso, né? Então vamos ver o último paper. Talvez tenha faltado alguns papers, todos que a gente viu nas três partes desses episódios, mas creio que eu peguei os principais e a grande maioria. Alguns que eu não encontrei na internet, eu não consegui colocar, né? Mas todos que estão na descrição a gente falou sobre. Esse daqui é tipo 4 páginas. O nome é Ciência em Nossos Tempos, Science in New York Times. Ele fala sobre ciência em geral. E no final ele fala um pouco sobre a bomba, entre aspas. Ele vai falar, por exemplo, que essa visão que os homens dos tempos do iluminismo, Enlightenment, né? É, ele na construção da República, me parece uma harmonia dos ensinamentos no espírito dos estoicos, com uma mistura da tradição estoica e da sensibilidade cristã, caracteriza a emergência do mundo moderno. Então, uma frase dele bem bonita. Ele vai falar dos avanços em química, genética, bioquímica, vai citar psicologia, vai citar várias áreas da ciência. Tem avançado, né? Ele vai falar que o conhecimento pode trazer poder. Que esse poder não necessariamente ele pode ser bom ou mal, dependendo da forma que você usa. Você pode usar genética, por exemplo, pro bem ou pro mal. Edição genética com Cas9, por exemplo. Pode usar pro bem ou pro mal. O mal não é a tecnologia em si, é o seu uso, né? Qualquer coisa pode ser usada pro mal se você entender isso, né? Então ele pede por restrição e tolerância, fraternidade e comunidade com relação à forma que a ciência e a política estão envolvidas e gerem seu caminho. Enfim. Acho que era isso. Tudo tá na descrição. Acho que foram 3 papers só sobre essa questão aí. O veredito, na minha opinião, é que as pessoas veem a bomba atômica como um mal. E, em parte, ela fez alguma coisa ruim. Em Hiroshima foram 70 mil mortos, né? Nagasaki, bastante também. Só que ninguém lembra que, primeiro, o Japão entrou na guerra porque ele quis. O Japão invadiu a China e matou 20 bilhões porque quis, contando militares e civis. Vamos lá, 20 milhões. Nada comparado às duas bombas juntas. Invadiu a Coreia porque quis. É, fizeram tudo isso aí porque quis. Eles quiseram invadir. Eles acharam pretexto pra invadir. Atacaram Pearl Harbor porque quiseram. Obviamente os Estados Unidos também cortou o petróleo deles, mas atacaram os Estados Unidos porque quiseram. Não se renderam porque não quiseram. E no fim, tudo culpa do governo. É da época, né? Então, eu vi um cara citando, não sei se é verdade, né? O Zillard, que a gente citou já, foi o cara que pediu pra Einstein escrever carta pro Roosevelt, falando sobre a criação da bomba atômica, pra ele criar, né? Ele falou, parece, mas em algum lugar, que ela deveria ser jogada antes de ser jogada em um local sem ninguém, pra mostrar sua capacidade, pra depois ser jogada em uma área civil se os caras não se rendessem. Isso não foi feito, né? As pessoas talvez foquem muito no tamanho do que foi feito e não no impacto do que foi feito. Porque o Japão não se rendeu. Você iria enviar outras pessoas pra morrer, pra tentar fazer o Japão se render. Era a melhor forma. Aí a pessoa pode criticar, por que duas e não uma? Então tem várias questões éticas aí. Só que não tira o fato de que o Japão tinha matado já 20 milhões de pessoas na China. Muitas pessoas na guerra com os Estados Unidos.
e com outras frentes ali. No fim, a culpa é deles. Você planta vento, você colhe tempestade, né? Então, não creio que em si o ato de jogar as duas foi legal e antiético. Até porque se eles tivessem se rendido antes, isso não aconteceria. Se as decisões deles não tivessem sido entrar na guerra. Eu tenho que dizer de novo, 20 milhões na China. 20 milhões. Nem se compara ao que foi feito em Nagasaki e Hiroshima. E os civis que sofreram pelas ações dos seus políticos, né? Então, a culpa do Japão acabou. Sobre a criação. Agora, a questão não é se deveria ser jogado ou não. Na minha opinião particular, eu prefiro que não tivesse sido, né? Mas o ponto principal é que não é. Eu vou usar um exemplo do One Piece aqui. Que isso eu acho que é importante. Se você assistir One Piece, o arco do. Aquele arco lá do. Eles invadem lá a fortaleza do, da marinha. E que os caras da marinha eles querem a planta, uma arma mais forte do mundo, né? Uma das armas ancestrais lá. Que é tipo um barco muito forte na vida. E o cara tem essa planta. E ele não queimou a planta. Por que ele não queimou a planta da criação? Porque ele acreditava que o design, do ponto de vista naval, do ponto de vista da engenharia, era uma obra-prima, deveria ser preservada por causa do seu conhecimento que ela mostrava por si só. Então ele poderia ter queimado e nunca essa arma seria criada de novo. Ou ele poderia é, vender para alguém, mas ele também não fez isso. Do ponto de vista ético. Mas o que mostrou aqui não é a criação, aplicando isso pra bomba, né? Não é a criação da bomba que é o uso dela. O uso da fissão nuclear também pode ter usos para questão de energia. Pode ter, ainda no futuro também, mais cidades que são alimentadas por energia nuclear, né? De forma controlada. Tem uma forma de energia diferente. Pode ser útil no futuro. Então não tem usos catastróficos. Né? Comparam Oppenheimer com Prometheus, que na mitologia grega deu fogo aos homens, enfim, mas. É, fogo não necessariamente ruim, né? Tem aplicações boas e ruins, depende da sua índole, né? Se é mal, você vai usar pro mal. Se você não tem nada pra isso, você não vai usar pra isso. Então, eu creio que a criação da bomba atômica era uma necessidade na época. Tinha um consenso que, obviamente, os alemães estavam perto de criar. E se eles não criassem, outra pessoa ia criar e ia usar da mesma forma. E talvez pior. Então, tudo aconteceu dessa forma. E é isso. Eu não creio que o Oppenheimer deve ter. Mesmo que seja a opinião dele. A questão é que não é que a opinião importa. O que importa é o que é o certo. A criação dela foi algo extremamente importante para a física e para o conhecimento humano. É uma replicação de coisas que acontecem em, em estrelas. Fissões nucleares acontecem em estrelas. Uma coisa que o próprio Oppenheimer pesquisou sobre antes de fazer o projeto. Né? Então não é uma coisa ruim em si. O uso dela foi usado por mal, né? E nunca mais foi usado. Na verdade, até no documentário sobre Heisenberg e sobre Oppenheimer, vai falar que tanto ela foi, sim, um instrumento de das pessoas ficarem com medo, mas também de paz, né? Porque as nações hoje em dia se restringem de atacar umas às outras, não só pelas relações econômicas. Se você tiver em guerra com outro país, os outros países não vão querer fazer negócio com você.
um problema que não tinha há 500 anos atrás. E não sei que se fosse da Europa. E outro ponto é que se um país tem bomba, você não vai querer atacar ele. Não. Então, só os países que contêm essas armas que realmente têm o poder de. Tem um poder maior militar. Então no fim é mais um instrumento de, entre aspas, criação de paz do que o contrário. Você pode discordar, mas com certeza a criação delas criou uma era de, entre aspas, pelo menos, falta de guerra mundial. Porque simplesmente não faz sentido. Como aconteceu na Guerra Fria, né? Aquele êxtase de pessoas com medo de bombas nucleares, né? Mas a questão não é essa, né? A questão é que eu não acho que a criação, o que o Oppenheimer fez, foi algo inerentemente ruim. Até porque a decisão dele de onde tacar, se tacar, não era dele. Era de quem fez. E se isso é antiético, que a culpa vá pra quem apertou o botão. Quem falou pra lançar o bagulho. E não quem criou. Quem criou só fez algo que é extremamente interessante do ponto de vista científico. Por exemplo, se ela não fosse criada, não existiria reatores nucleares. E a pesquisa desse tema seria inferior, né? Então, do ponto de vista acadêmico, da ciência, tudo isso é muito bom. Então, é isso. Até o próximo episódio.